Mas o que é o HTML em si? Essa linguagem de marcação de hipertexto, ela foi criada também por Tim Berners-Lee, ainda lá no projeto da web, né, ali no finalzinho do ano de 1991, mas ela foi sendo aperfeiçoada ao longo do tempo, né? Ela chegou a uma versão mais madura, uma madura mesmo, completa, a partir de 1999. Então, nós podemos dizer que nesse tempo, entre 91 e 99, foi o tempo de maturação da linguagem HTML até chegarmos aos patamares mais próximos do que nós temos hoje. E a linguagem HTML ela foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. Nós tivemos a primeira versão em 91, uma sintaxe bem simples, né? As primeiras tags, uma coisa bem mais primitiva. A partir de 95 foi lançada então a segunda versão, então reparem que demorou bastante para sair a segunda versão. Entre isso teve a versão 1.1, 1.2, né? Antes de chegarmos à versão 2, consolidada. Em 97 saiu a versão 3, já trabalhando com folha de estilo, então a partir de 97 nós já vamos ter páginas web um pouco mais bonitinhas. A partir da versão 4, em 99, né, nós vamos ter o conceito de acessibilidade, então já podemos utilizar a linguagem JavaScript associada à nossa página e fazer, por exemplo, alguns usos de padrões como o ISO 8879. E a partir de 2014, veja que já é um salto gigante, a linguagem, então, passou por uma boa remodelação e surgiu, né, o HTML5. Ele é, digamos, a versão atual, mais atual do HTML. O HTML é um padrão que é mantido, né, pela W3C, e a partir dali nós temos, então, uma padronização da linguagem HTML. A estrutura básica de uma página HTML, ela vai ter essas tags principais. A tag HTML, que é onde começa uma página web. A tag head, né, que vai ser basicamente ali o cabeçalho. Então, dentro do head, nós vamos ter algumas tags que podem ser inseridas, como a tag title, né, a tag de título, onde você coloca ali o nome da sua página, que vai aparecer lá em cima no navegador. Temos a tag de body. A tag body ela vai ser basicamente a parte de conteúdo da sua página. É o que realmente vai aparecer no navegador para o usuário ver, os botões, textos, imagens e tudo mais. Então, reparem que eu abri HTML lá na primeira linha e fechei na última. Eu abri o head na segunda linha e fechei na quarta. Mas o body eu também abri e fechei, porque eles ficam todos dentro da tag HTML. Então, eu começo meu código HTML pela tag HTML e encerro também fechando a tag HTML com aquela barra. Tá? A partir disso, que nós vamos ter essa organização. Mas, né, para não ficarmos só na conversa, vamos tentar praticar um pouquinho, certo? Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Antes de a gente realmente partir para a prática. Outro link que eu coloquei aqui também é o link onde estará os documentos que eu vou estar compartilhando com vocês, tá? Ou seja, é um link para o Google Drive, onde vocês vão poder baixar os exemplos da aula. Bem, eu vou compartilhar aqui com vocês, pessoal, o link da página da W3 School. Quando eu abrir aqui na tela, vocês vão ver, ela tem outros cursos aqui de outras linguagens, tá? Então, a princípio, são cursos todos gratuitos e você pode aprender a programar para a web diretamente aqui pelo site. A diferença é que esse site ele é em inglês, tá? Ela permite que vocês, então, aprendam o básico de HTML, CSS, JavaScript, que é uma linguagem hoje muito utilizada a nível mundial. Tem as linguagens server-side, como eu falei, né, as linguagens back-end, como SQL para dados, PHP, ASP, Node, né, Raspberry. Outras linguagens como Python, Java, C++, C Sharp, R. Tem até alguns conceitos de inteligência artificial, ou seja, está bem evoluído aqui, tá? Tem uns conceitos bem legais aqui. Bem, para que a gente comece, no nosso caso, nós vamos começar aqui, ó. Tem essa página inicial e tem um botão aqui chamado Try It Yourself. Eu quero que vocês cheguem aqui a esse começo, né? Se vocês estão navegando por aí, voltem para o início. Clica aqui em w3schools.com na home. Ele vai voltar para a home e você vai clicar aqui em Try It Yourself. Quando você clicar aqui, ele vai te direcionar para uma página como essa. Crie, digamos, teste, né, digamos assim, as suas aplicações. Então, você pode utilizar ela para programar. Você vai desenvolver sistemas através da IDE. O que é uma IDE, então? Um exemplo de uma IDE é o Notepad++, o Eclipse, o NetBeans,
o Sublime, o Brackets, né? O Visual Studio, VS Code, né? PHP Storm, tudo isso são IDEs, são ferramentas que você usa para programar. Então vamos lá. Para começarmos realmente do início, eu vou dar um zoom aqui, tá? Vou aproximar um pouco mais, só para ficar um pouco mais legível. O que acontece? Aqui ele já tem a estrutura básica de uma página HTML. Esse começo aqui, ele basicamente funciona, essa primeira linha funciona como se fosse um comentário, tá? Então, ele não, reparem que até a cor dele fica um pouco diferente. Então, uma IDE, ela justamente se diferencia, por exemplo, do bloco de notas, né? Porque o bloco de notas do computador, ele é possível programar no bloco de notas, tá? Só que lá no bloco de notas ele não faz nenhuma verificação. Ele não vai te dizer se está errado uma escrita, ele não vai te permitir testar nada. Aqui não, reparem que aqui, ó, as tags ficam em cores diferentes, não sei se vocês conseguem observar, mas HTML aqui está em vermelho, um vermelho, né, mais escuro. Aí aqui as tags em si, o fechamento e a abertura das tags, com sinalzinho menor que e maior que, está em azul, e o texto preto. Então você consegue diferenciar os elementos a partir das cores, né? Mesmo que você tenha algum grau de problema de vista, né? Como eu, que não tenho uma vista muito boa para longe, a gente acaba, às vezes, uma cor confundindo com outra, né? Se a cor for muito parecida com outra. Mas aqui, mesmo que você não saiba qual é a cor, não importa. Você vai saber diferenciar um elemento do outro. Certo? Então, a partir disso, você consegue diferenciar melhor. Então, uma IDE, ela serve para você programar, para você desenvolver algo. Só que, geralmente, ela vai ter alguns facilitadores nesse mecanismo. Nesse nosso caso, nós já temos a estrutura básica de uma página web, ó. HTML, o head, o title, né, que é o título, e o fechamento da tag head. Eu vou separar um pouco aqui, ó, dar um enter, você pode interagir com isso aqui, tá? E é comum a gente fazer um breve recuo, ó, dar um espaço assim a mais, ó, para dizer o que está dentro do que. Então, reparem que, por exemplo, a tag HTML, ela vai abranger tudo isso aqui. Tudo isso está dentro da tag HTML. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o delimitador da página HTML é a própria tag HTML. Então, eu começo sempre por HTML e termino sempre por HTML. Então, é interessante você usar esse espaçamento e aquilo que a gente chama de indentação para organizar o seu código. Por exemplo, aqui dentro da tag head, ela começa aqui e termina aqui, ela vai ter a tag title, a tag de título. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dar um breve recuo para ela, dar dois enters aqui para dentro, para ela ficar na mesma linha aqui de alinhamento. Então, a indentação é a organização do meu código a partir de um alinhamento. Então, reparem que tudo que for, digamos assim, num nível maior, num nível superior, hierárquico, ele vai ficar mais à esquerda. E tudo que tiver mais interno, ou seja, mais recuado à direita, são elementos, digamos assim, num nível hierárquico menor. São mais internos, tá? Então, quer dizer que head pertence, né, a tag HTML, está dentro de HTML. Assim como o title está dentro de head, que, por sua vez, está dentro de HTML. Agora, a body, por exemplo, ela não pode ficar mais recuada do que o head, porque o head, o body, ele não pertence à tag head, tá? Ele está no mesmo nível, então ele tem que ficar no mesmo alinhamento à esquerda aqui. Vocês conseguem perceber a linha aqui, né? Tem uma linha invisível aqui, né? Que faz justamente com que esse alinhamento aconteça. Esse H1 e P também precisam ficar mais recuados, porque eles estão dentro da tag body. A tag body aqui também vai ter que dar um espaçamento. Certo? E a tag HTML fecha aqui no final. Então, vamos ter mais ou menos esse tipo de espaçamento. É padrão dos programadores utilizarem um espaçamento, seja dando 2 vezes o espaço no seu teclado, ou clicando com a tag tab, né, do seu teclado também, que fica acima da tecla fixa, ou a caps lock. Só que a tag tab, às vezes, ela dá um espaçamento muito grande, ó. Às vezes você está aqui, ó, ele dá um espaçamento muito grande. Então, para não dar um espaçamento tão grande, a gente pode dar só 2 espaços, para ficar uma coisa mais padronizada, tá? Mas é interessante você meio que separar as tags, justamente para que você deixe uma estética melhor. E para que quem for, ou você mesmo no futuro for tentar dar uma melhorada no seu código, corrigir o seu código, você não vai sofrer tanto, porque você vai entender melhor. Imagine tudo isso aqui numa linha só. Ficaria bem difícil de entender, né? Então, o ideal é que você faça essa separação. O que está dentro de head fica mais recuado, a abertura e fechamento da tag head fica alinhado.
certo? Body, mesma coisa. Então, reparem que se eu abro com head, eu fecho com head, mas eu coloco barra. O fechamento é barra, head. A abertura é sem barra. Mesma coisa para HTML, mesma coisa para title, né, para o título, mesma coisa para H1, para P. Apenas algumas poucas tags não vai ter o fechamento, tá? Não vai ter esse barra. A maioria vai ter o barra. Ok? Então, esse aqui é um padrão. E reparem que o que tem aqui está aparecendo aqui do lado. Então, nós temos aqui ó, o page title. Só que o page title não está aparecendo, porque, na verdade, ele é para aparecer lá no topo do site. Certo? O que está aparecendo aqui para a gente é isso aqui, ó, esse H1, this is a head. Nesse caso aqui, a gente vai alterar isso aqui. Mudem essa frase aqui que está dentro do H1 aqui e coloquem, por exemplo, o título do site. Aquilo que eu vou fazer aqui a nível de online pode ser feito também a nível offline. Fiquem à vontade, certo? Para que a gente possa treinar, ou seja, nós vamos fazer uma página HTML nova do zero. Eu quero que vocês apaguem tudo isso aqui, ó, deixem só o doctype lá em cima, né, que o doctype é só para dizer que esse documento é um documento HTML, aí vocês vão apagar isso aqui tudinho. Apaga tudinho e clique em Run, esse botão verde aqui, ó. Esse Run é como se fosse o salvar, certo? É como se ele estivesse executando o que tem aqui. Ele vai executar aqui do lado. Repare que quando eu apaguei tudo, sumiu tudo aqui, ó. A página ficou toda em branco. Nós vamos então fazer do zero agora essa página. Então nós vamos fazer como? Digitando, ó. HTML, certo? Aí dá o espaço, aí head, aqui dá o espaço também, title, né, que é o título, aí você vai colocar, né, título da minha página. Então, assim, para começar a trabalhar com HTML, é muito interessante que você comece realmente praticando. É preciso digitar mesmo, é preciso praticar. Então, comecei aqui com o HTML, aí eu vim aqui para o head, coloquei o title mais para dentro, mais recuado, o head mais para trás, né? E aí eu começo, então, a minha tag body, que é a tag do corpo, né? Quando você está criando uma página web mesmo, né? E a tag body é o corpo do meu código, tá? Então, aqui eu posso até, inclusive, já começar o body, já encerrar o body aqui, ó, para que eu tenha já tudo alinhado aqui dentro, e tudo que eu tiver aqui dentro eu já sei que faz parte do corpo da minha página. Então, eu vou colocar aqui um título, eu vou colocar, então, um H1. E vocês vão observar que tem diferença entre H1, H2 e H3, tá? E assim sucessivamente, até o H6. O H1 é um título grande, certo? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, título, de novo, vou colocar aqui, título do meu site. E aí, na próxima linha, eu vou colocar um P, um parágrafo. Esse parágrafo aqui eu vou colocar, bem-vindo ao meu site. Eu vou colocar aqui um BR. Então, reparem que eu coloquei aqui, ó, body, H1, coloquei um P, que é um parágrafo de texto, certo? E depois desse P, eu abro, fecho, normal, a tag, e depois eu coloquei um BR. O que é o BR? O BR é uma quebra de linha, tá? Então, significa dizer que o que eu escrever depois disso, ele vai aparecer na próxima linha. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, volte sempre, certo? E vou fechar novamente aqui a tag P. Eu vou ter, então, o fechamento da tag body, tá? Então, eu vou separar aqui com um Enter. Não precisa, né? Então, tem aqui HTML abrindo, head, title, body, o corpo do meu texto aqui, fechei o body e para finalizar a página eu também fecho o HTML, tá? O que acontece se eu não fechar uma tag? Pode dar erro, tá? Não vai dar um erro na página, a página vai carregar de todo jeito. Só que alguma coisa pode aparecer meio desconfigurada no seu texto. Assim que você terminar isso aqui, basta você clicar aqui em Run, né, em Run, e ele vai aparecer aqui do lado. Quando você atingir esse objetivo, você levante a mão aí para eu saber. Para vocês perceberem como faz diferença o H1, H2 ou H3, ó, eu vou colocar aqui de maneira diferente vários tipos de título. Tá? Então, eu vou vir aqui novamente no meu documento, do H1, ó, vou dar um Enter, vou colocar um H2. Aqui eu vou colocar, por exemplo, um subtítulo. Certo? Então, o H2 ele é um pouco menor. Então, quando eu coloco aqui o H2, eu vou
está colocando um título um pouco menor. E a vantagem daqui é que eu só ia clicar em Home, eu já percebo a diferença. Colocou aqui título, subtítulo um pouco menor, tá? Aí eu coloquei aqui o bem-vindo ao meu site. O bem-vindo ao meu site eu coloquei dentro de um parágrafo, P. Porém, tem uma observação. O P, ele é como se fosse digamos assim, um recipiente. Ele é uma tag que aceita várias outras tags dentro dele. Então, eu posso, por exemplo, colocar esse texto que está dentro da tag P, de parágrafo, como um H alguma coisa também. Então, aqui eu vou colocar isso aqui como um H3. Ó. Vou colocar H3 para o bem-vindo ao meu site. Então, bem-vindo ao meu site, eu abro H3 e fecho H3. Tá? Eu abri e fechei. E ele está dentro de uma tag P, de parágrafo. Vou rodar. E, ó, reparem que eu tenho aqui, ó, um título maior com H1, um título um pouco menor com H2 e um menor ainda com H3, tá? E o texto, né, o volte sempre, é um texto normal. Observem que, naturalmente, o H1, o H2, ele já meio que já dá uma quebra de página, né? Ou melhor, uma quebra de linha. Ele automaticamente... Aqui eu não coloquei BR, por exemplo, e mesmo assim ele pulou para a próxima linha. Por quê? Porque ele percebe que é um título, então ele já faz meio que uma quebra de linha. Aqui no bem-vindo, por exemplo, ele deu um salto maior, ele deu um salto duplo entre bem-vindo e volte sempre. Por quê? Porque eu coloquei, além do H3 aqui, eu coloquei o BR. Então esse BR aqui eu posso tirar e eu vou ter da mesma maneira aqui o volte sempre. Tá? Então aqui temos os elementos mais básicos, os elementos textuais.